Pode começar. Bom dia, hoje dia 4 de abril de 2024, nossa sexta aula do curso de Recursos e Espécie. Vamos hoje começar a falar do primeiro imposto, que é o imposto de importação. Nessa aula ainda a gente vai ter muitos aspectos teóricos, e eu vou sempre recapitulando coisas que a gente falou nas aulas passadas. Então não reparem de eu ser muito repetitivo algumas vezes, mas é uma estratégia didática dele. Tá? Então vamos lá. Imposto de importação. Esse imposto, a gente sempre começa o estudo do imposto fazendo uma classificação desse imposto. E o primeiro aspecto é o imposto federal. Certo? A gente começa pelos impostos federais aqui no nosso curso. Então, o primeiro imposto federal é o imposto de importação, que a gente está estudando. Né? Então, isso significa que ele é de competência tributária da União. A União que vai legislar, que vai disciplinar esse imposto. Beleza? Então, ele é federal. Outro aspecto é que ele é um imposto extrafiscal. O que significa dizer que o imposto é extrafiscal? É que esse imposto ele almeja preponderantemente induzir a um comportamento e não propriamente arrecadar. Certo? É claro que todos os impostos, todos os tributos, eles têm algum fim arrecadatório, eles acabam arrecadando, né? É uma prestação pecuniária. Mas o que é importante para a gente classificar um imposto como fiscal ou extrafiscal é a preponderância. Se a preponderância é de arrecadar, ele é um imposto fiscal. O imposto de importação ele é preponderantemente extrafiscal. E que tipo de conduta que ele quer estimular ou inibir? São as condutas relacionadas ao comércio exterior. Então, ora ele vai ser calibrado para estimular a importação de determinados bens. Por exemplo, salvo engano, o governo anterior houve a redução de alíquotas de alguns produtos eletrônicos para estimular a importação de alguns produtos eletrônicos, certo? Isso fazia com que o nosso parque tecnológico se atualizasse. Então, era para induzir um comportamento, favorecer a compra de produtos importados relacionados à tecnologia. E, ao mesmo tempo, antes, no governo da Dilma, houve esse aumento de importação de veículos importados, né? Justamente para proteger a indústria nacional. Então, é para inibir a compra de produtos, a indução do comportamento para inibir a compra do veículo importado. Né? Então, essa é uma primeira ideia. Né? O imposto de importação tem esse caráter preponderantemente extrafiscal. Classifica ele como extrafiscal. Tá? Terceira classificação. Ele é um imposto real. Existem os tributos reais e pessoais. Ele é real. O que significa dizer que o imposto de importação é um imposto real, um tributo real? Significa que a análise da capacidade contributiva se restringe à capacidade contributiva objetiva, não importando a capacidade contributiva subjetiva. Nessa turma que eu expliquei a diferença de capacidade contributiva objetiva e subjetiva, né? Então, para o imposto de importação, o que vale é a coisa que está sendo importada, o produto importado. É ali que se olha, puxa, o sujeito tem dinheiro para comprar esse produto, então ele está exteriorizando riqueza, importando bem do exterior. E não se faz nenhum tipo de questionamento sobre a situação pessoal daquele contribuinte. Não se olha para a capacidade contributiva subjetiva. Beleza?
Então, vamos supor que seja uma pessoa carente que precisa comprar um remédio caríssimo para o tratamento de saúde dela. Essa pessoa vai e vende o que ela tem para comprar esse remédio. Esse remédio custa 100 mil reais. A exportação vai decidir sobre 100 mil reais. O valor, né, que foi pago pela exportação. Sem que haja preocupação de olhar para a situação daquele contribuinte com a capacidade contributiva subjetiva. Só olha para o objeto que exteriorizou a riqueza. Beleza? Então, é um imposto real. Aí, nesse caso da capacidade, ainda quando proporcionar a celeridade. Sim. Sim e não. A seletividade é um instrumento mesmo da capacidade cognitiva. Mas existe uma presunção de que as pessoas mais carentes, elas não vão consumir bens supérfluos. Né? Então, assim, não tem nada de capacidade cognitiva subjetiva também. Né? Mas aí o cara que é super, o cara passa uma dificuldade, está desempregado, compra um perfume francês. Esse cara vai pagar uma alíquota super alta. Não vai olhar para a capacidade cognitiva subjetiva nesse aspecto. Mas a ideia é que, a ideia geral é de que as pessoas que, muito provavelmente ou presumivelmente, a pessoa que compra bens supérfluos tem uma capacidade cognitiva subjetiva maior. Existe essa presunção. Ele não vai dar Ele não vai fazer. Tudo bem? Bom, o imposto de importação é um imposto instantâneo. Essa é outra classificação. É um imposto instantâneo. O que significa dizer que ele é instantâneo? Significa que o fato gerador dele é instantâneo. Essa classificação leva em consideração o tipo de fato gerador daquele imposto. Lembra que eu falei para vocês que existe uma coisa que é hipótese de incidência, não sei se eu falei nessa turma ou na outra. Né? Existe uma coisa, gente, que é hipótese de incidência. O que é hipótese de incidência? Oi? Sim, mas são situações, isso são aspectos da hipótese de incidência. Da regra matriz de incidência tributária. Não. A hipótese de incidência é o seguinte, não? Hipótese de incidência. São situações da vida que o legislador escolhe, ou elege, né? E que são situações que, se ocorrerem, concretamente, né? Se ocorrerem aquelas situações, elas darão origem a uma obrigação de pagar determinado tributo. Se aquela situação acontecer, aquela situação que está prevista na lei, se acontecer, haverá a obrigação de alguém pagar tributo. Então, por exemplo, ao oferir renda, se alguém oferir renda, vai haver a obrigação de pagar um imposto de renda. Ser proprietário de veículo automotor. Se alguém for proprietário de veículo automotor, vai pagar um IPVA. São situações da vida, normalmente são situações que revelam capacidade de objetiva, pelo menos, né? Revelam riqueza, exteriorizam riqueza. E que, se acontecerem, elas gerarão o dever de pagar tributo. Certo? Está claro isso? Se quiser, eu passo atrás, só para a gente deixar bem claro, passo que eu dei lá na folha de tributário do mês. É o seguinte, olha, qualquer regra jurídica, ela tem uma certa estrutura formal, tá? Que é a estrutura de hipótese e consequência. A gente chama de estrutura C
Então, isso aqui é o seguinte: pensa numa norma de direito civil. Se causar dano, então, obrigação de indenizar pelo dano causado. Beleza? Na hipótese desse exemplo lá, na hipótese de derrubar uma árvore, então, visualmente, consequentemente, obrigação de pagar uma multa ambiental. Na hipótese de matar uma pessoa, consequentemente, dever de pena de reclusão. Então, as regras jurídicas, elas têm somente as regras têm essa estrutura. Na hipótese de acontecer tal coisa, ou se acontecer tal coisa, consequentemente, se produzirá tal efeito jurídico. Né? Então, se produzirá tal efeito jurídico. Beleza? Essa é uma explicação simples, tá? Mas ela é mais sofisticada se for levar as últimas consequências. Por exemplo, só entre a hipótese e a consequência. Aqui, ó, os positivistas explicam isso muito bem. Existe uma coisa chamada modal deontico. Tá? Vou falar, mas não precisa anotar. Modal deontico. Existem 3 modais deonticos, que é o obrigatório, o facultado ou o proibido. Então, essa situação hipotética, se acontecer, ela pode gerar uma situação, né? Pode gerar uma obrigação jurídica em que eu sou obrigado a fazer alguma coisa. Eu sou proibido de fazer alguma coisa. Ou eu sou facultado de fazer tal coisa. Beleza? Então, vou pensar aqui de cabeça, assim, exemplos não previamente pensados. Por exemplo, se casar, obrigatório prestar apoio ao meu cônjuge. É uma das obrigações civis, né? Casamento. Sou do Código Civil antigo, né? Ver como é que ele está atualmente. Mas isso é uma obrigação textil, é um auxílio mútuo. Prestar auxílio mútuo. Se casar, obrigatório prestar auxílio mútuo. Por exemplo, estou pensando aqui, tá? Se dirigir, proibido consumir bebida alcoólica. Beleza? Se dirigir, a hipótese, estou dirigindo. Tem alguns que são facultados. Se fizer tal coisa, facultado, por exemplo, se completar de imóveis, né? Você já teria uma novidade. Vou falar um exemplo aqui. São de modalidade ótima. Mas isso na hipótese de incidência tributária, o que acontece? A gente tem, se acontecer determinada situação, que pode ser prestar serviço, oferir renda, ser proprietário de imóvel, ser proprietário de imóvel rural, importar produtos, no nosso caso, se importar produtos, pós-importação, se realizar operações de circulação de mercadorias, se acontecer, gerarão a necessidade do nascimento de uma obrigação de pagar tributos. Beleza? Essa hipótese de incidência, quando está em hipótese de incidência, a gente está se referindo a uma situação que está prevista numa lei geral e abstrata. Uma lei. Quando essa hipótese de incidência acontece na prática, a gente dá um nome de fato gerador. Então, por exemplo, se importar produtos, consequentemente dever de pagar o imposto de importação. Beleza, está lá, essa lei, eu nunca importei nada. Né? Mas aí minha mulher resolveu me pedir de aniversário de casamento uma capa de celular da AliExpress super maneira. Uma
presente novo, né? Então, aí, enfim, pedi lá na área de segurança, importei a carga de celular, demorou 8 meses para chegar a carga de celular, e lá eu outra universidade de exame. Né? E aí, eu importei produto. Eu pratiquei concretamente aquela situação que era abstratamente prevista na norma. Então, nesse momento, concretamente, eu pratico a operação, né? Aí eu aconteceria o fato gerador. O fato gerador é quando efetivamente acontece concretamente uma situação hipoteticamente prevista na norma. Tá? E clínica abre um cursinho de preparatório do OAB. Tá? Abrir um cursinho. O Estado tem uma hipótese de incidência que se prestar serviços, deveria de pagar no INSS. Então, abrir um cursinho e efetivamente prestar o serviço. Né? Vocês falam do estudo dela, formar, abrir um curso maravilhoso, ensinar a prestar o serviço educacional, né? Prestar serviço ganhando R$10.000 pela aula. Beleza? Então, nesse momento, elas prestaram o serviço. Aconteceu o fato de novo. Elas receberam na conta delas os R$10.000, auferiram renda. Fato gerador. Entendeu? Então, isso é uma hipótese que acontece na prática. Esse fato gerador ele pode ser de 3 tipos. Tem um tipo de fato gerador que é o instantâneo, que é o imposto de importação. E cada vez que eu pratico aquela acontece um fato gerador. Então, comprei a carteira de celular. Né? Aí, falou, não era essa, era outra, foi de 100 meses. Comprei outra cartinha, mais um fato gerador. Aí, fui e comprei um notebook que eu estava precisando. Carregador, não sei o que, aí, sei lá, meu filho pediu sei lá, qualquer coisa. Comprei, tá? Toda vez que eu importo, acontece um fato gerador. Eu importei 10 coisas diferentes, em 10 contratos diferentes, no mesmo dia, com 10 fatos geradores por ano. Você pode dizer, é que se considera corrido de exportação. Entendeu? Isso acontece no ICMS também, que é instantâneo. Cada vez que você comerciante vende uma mercadoria, ela também ICMS. Beleza? Vendeu 10 águas minerais, depois 3, 4, 5, 6, 7, 10 fatos geradores. O IPBI, que é a compra de bens imóveis, é a fato gerador instantâneo. Eu vou e compro um bem imóvel, né? Pratiquei fato gerador dele. Eu vou para o aí, quando bem imóvel, eu vou fato gerador. É totalmente diferente do IPTU, por exemplo. Por exemplo, o IPTU é imposto sobre a propriedade predial do banco. Imposto municipal. O IPTU e para comprar um imóvel. Está no dia 1º de janeiro de 2024. Ela continuou proprietária do imóvel no dia 2 de janeiro de 2024. Então vai ter que pagar todo esse ano. 3 de janeiro de 2024. Pagar outro. 4 de janeiro de 2024. Pagar outro. Perceba que o TVA do R, são impostos do patrimônio, pessoas proprietárias durante tempo, período, certo? Não tem sentido estar cobrando todo dia, você todo dia acontecer esse fato gerador. Então a lei elege um dia específico do ano para ser considerado o ocorrido do fato gerador. Se fosse um fato gerador instantâneo, tá? Mas é um dia no ano só. Deixa eu explicar o outro, que é o esquema. Vocês também entenderem que é diferente também. Como é que acontece com o imposto de renda? Está com muito reflexo para vocês aí, dá para enxergar aqui, à frente. Como é que funciona o imposto de renda? 1º de janeiro de 2023.
30 de dezembro de 15 de abril de 2024. Aí então sobre imposto de renda. Bom, o imposto de renda se considera um período de tempo em que vai sendo praticado diversos fatos geradores ao longo do ano. 1º de janeiro, o sujeito adquiriu renda. Depois, dia 3 de janeiro, eu adquiriu renda de novo. Aí, no dia 5 de janeiro, eu 6 de janeiro, o 7 de janeiro, 10 de janeiro. Dia 11 de janeiro, eu adquiriu. Aí, ganhou o salário dele. Dia 5 de fevereiro. Aí, foi lá, ele deu uma aula, ganhou alguma coisa. Aí, foi o filho, dia novo. Certo? Mas ele não vai pagar imposto de renda a cada ano inteiro. Não vai. O imposto de renda se considera todas as rendas obtidas de 1º de janeiro de 2019 até o dia 31 de dezembro, se forem vários fatos geradores, e se estabelece que esse conjunto seria um fato gerador do imposto de renda. Totalmente diferente do instantâneo. O instantâneo, a cada ano desse, deveria pagar. Aqui não. Você considera toda essa realidade como se fosse um fato gerador só. Certo? E o sujeito, quando for no ano seguinte, mais ou menos no mês de abril, ele vai fazer a declaração de imposto de renda. E aí ele vai comunicar todos esses fatos geradores ocorridos no ano passado. E vai fazer a declaração e vai ter que pagar o imposto de renda aqui. Olha, lembra quem já estudou ato administrativo, direito administrativo? É uma coisa que é um ato complexo. Lembra o ato administrativo complexo que estudou? Aqui é um ato complexo. Direito administrativo. Oi? Mais uma fase. Precisa de mais uma fase. Diga. Isso, são duas autoridades diferentes, né, para você ter uma. Então você vê, a ideia é um pouco essa. Era para se chamar de fato gerador complexo, porque você tem vários atos. Vários, eles é mais de 2 anos. Hoje em dia são vários atos que eles só somados, né, se consideram um ato só. Fato gerador é fato gerador complexo, que é a mesma lógica. Só que o pessoal pegou a tradução do italiano complexo, italiano excessivo. E aí, traduziram para o português e ficou o fato gerador complexivo. Certo? Que é essa ideia de uma soma de atos. Né? Todos eles eu estou considerando para efeitos de moral cotidiano. O Brasil, impostos, ele é um único que é assim. O fato gerador complexivo. Bem? Agora, o IPTU é um pouco diferente. O IPR, por quê? Porque não é que se considere que a clínica praticou vários fatos geradores ao longo do ano. O IPTU sendo proprietário de um modo ou ano. Não é isso. A lei do IPTU, do IPVA e do IPR estabelece uma ficção jurídica de que o fato gerador desses tributos acontece em um determinado dia do ano. Em geral, dia 1º de janeiro. Então, se a Lívia, por exemplo, foi proprietária no dia 1º de janeiro, ela praticou o fato gerador do IPTU. Esse tipo de fato gerador do IPTU, do IPR, é como se fosse uma conjugação do instantâneo, porque se considera se fosse um acontecimento determinado de específico, com o complexivo, que é o imposto de renda. O imposto de renda é um complexivo periódico, que é um período de tempo. Então, isso que esse fato gerador do IPVA é esse mexão de fato gerador misto, que combina a técnica do periódico com a técnica do instantâneo. O fato gerador misto. Olha que coisa esquisita, esse fato gerador misto. Clínica proprietária
A 1º de janeiro de 2023, ela vendeu o imóvel para o Ananias dia 2 de janeiro de 2023. Vendeu, fez escritura, registrou no RGI, a Ananias se tornou proprietária. Beleza? O Ananias não ficou com imóvel até 31 de dezembro de 2023. Quando ele vendeu esse imóvel para o Guilherme. Beleza? Vendeu aqui, tá legal? E a Guilherme, então, no dia 1º de janeiro de 2024, ela era proprietária do imóvel. Beleza? Terceiro, o Ananias foi dia 2 de janeiro até 31 de dezembro. Ele não praticou o fato gerador do IPTU. Porque, por ficção da lei, considera a lei entende que ocorre o fato gerador sempre no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, quem vai pagar esse IPTU vai ser Guilherme. Entendeu? Porque, como é estagiário, já sabia que já era monitor da disciplina. Monitor, tá? Monitor. Os 3 monitores da disciplina selecionados ontem lá no processo seletivo. Tá? Então, ele, por isso que é totalmente diferente do imposto de renda. Né? No imposto de renda, se isso aqui fosse uma hipótese de imposto de renda, o analista teria que pagar alguma coisa lá. Mas como é de IPTU, é diferente. Tá? Isso tudo para explicar os 3 tipos de fatos geradores. Isso nem consigo explicar muito bem, nada é obrigatório não. Tá? Mas isso para dizer que o fato gerador de computação, que é o objeto da nossa aula de hoje, é instantâneo. É o mais simples de tudo. Depois a gente vai voltar nisso, tá? Vai repetir isso várias vezes, então se não pegar nesse 100%, tudo bem? Fato gerador instantâneo. Então, já falei que ele é federal, extrafiscal, real, instantâneo. Outra característica é que ele é um imposto proporcional. Essa classificação leva em consideração a técnica de capacidade contributiva preponderante desse imposto. Então, lembra que eu falei das 4 técnicas? Da personalização, seletividade, progressividade e proporcionalidade? Então, para o imposto de importação, prevalece a proporcionalidade. Então, independente do valor do medicamento que vai ser importado, a alíquota vai ser a mesma. Beleza? Com uma aspirina, ou com um medicamento caríssimo para câncer, sei lá. Então, o imposto de importação prevalece a proporcionalidade. É aquela que a alíquota é a mesma, ou seja, o percentual, independentemente do valor nominal da base de cálculo. Beleza? Ação geral. Acho que vai ter de produto. Não vai ter da estabelecida. Tá legal? Dito isso, começa a classificação simples, né? É proporcional. Agora tem a classificação mais complicada. Ele é um imposto direto. Eu vou fazer a diferença entre imposto direto e indireto. Nem sei se eu devo explicar assim, todos os detalhes, vocês não abandonarem isso aqui. E dançar, vamos saber que eu sempre falo desse assunto da camada. Não, eu vou falar quase tudo, tá? Eu não vou falar tudo, não, senão depois eu vou. Seguinte, isso aqui eu posso pagar? Posso? Quando começar a pagar, não? Tem impostos que, vou falar uma palavra, uma expressão super difícil, depois eu vou explicar. Tem impostos, a repercussão do seu ônus econômico financeiro para terceiros. Tem impostos que não importam. A repercussão do seu ônus econômico financeiro
para perseguir. Agora falando em linguagem de gente, né? Tem impostos que o sujeito paga. Não tem tangente de passar o peso dele para outras pessoas. Exemplo, eu quando pago IPTU na casa, eu moro no apartamento, eu pago IPTU. Começa para alguém. É minha dele. Isso é diferente de, por exemplo, um comerciante do ICMS. O comerciante, ele tem que pagar o ICMS por cada circulação de mercadoria. Mas ele consegue autorizado pela lei, tá, pessoal? A lei admite isso perfeitamente. A lei prescreve, admite, incentiva, o comerciante pode perfeitamente repassar o tributo que vai ter que pagar no ônus dele para o consumidor final. É o cliente do supermercado, por exemplo. Na nota fiscal está lá. Você pagou R$500 de mercadorias, tem R$100 lá de ICMS, que deveria ser pago pelo mercado, mas ele está passando por você. Então ele está repercutindo, ou seja, transferindo ônus econômico financeiro. Ônus econômico é o peso, o ônus é o peso econômico daquele tributo. Ele está repercutindo, ele está transferindo, ele está passando para outra pessoa o peso de pagar aquilo. Esse é o imposto indireto. Essa é a primeira etapa da explicação. Mas, palavras. Então, essa é uma coisa mais comum. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Da cadeira. Vou fazer um exemplo. Eu já até conheço essa toda. Então, é o seguinte. Vamos supor, a pessoa explicaria, vou explicar na taxa, já receber um palha acreditar, mas eu já antecipo para vocês terem uma ideia. Famoso exemplo da cadeira. Vamos lá. Vamos pensar nessa cadeira aqui, pessoal. Essa cadeira aqui. Ela tem ferro, né? Tem madeira também. Vamos supor que aqui a base dessa madeira vamos supor que fosse uma cadeira toda de madeira. Acho que não é estofadinha, mas de madeira. Vamos lá. Aí uma cadeira dessa é produzida. Primeira etapa, você tem ali aquele sujeito que faz as lâminas de madeira, as tábuas de madeira, a madeireira autorizada que vai produzir a madeira e lâminas para as maçanarias, certo? Tem um tio que tem uma maçanaria e pontos, aquelas lâminas de madeira. Então, esse sujeito, por exemplo, ele é o produtor da lâmina, da tábua, que foi na famosa tábua, compra tábua de madeira, e aí ele produz a massa e vende para o meio. Então, a pessoa que pega a madeira e produz cadeiras de madeira. Vamos supor que ele cobre R$40, cobre R$40 por essa madeira que está sendo vendida para ele. Legal? Não se assustem, tá? Depois a gente vai fazer dias, dias. Isso vai ficar no sangue de vocês. É uma das coisas mais complicadas do direito tributário. Depois vocês vão ver que é super simples. Só que o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias, isso funciona no IPI também, tá? Imposto de Produção de Produtos Industrializados. Ele é um imposto indireto, que é o que admite a repercussão do seu ônus econômico. Então, já no começo da cadeia, pode ser repercussão. Então, R$40, certo? Foi o preço do primeiro. O que vai acontecer? Só que ele, quando vender essa cadeira dele, não vai cobrar 40, porque
o ICMS, só para facilitar a conta, seria de 10%. Né? Por exemplo, uma alíquota de 10%, e não teria que pagar R$4, que é 10% de 40%, certo? O que ele vai fazer? Ele vai somar o preço, vai cobrar dele R$44. Beleza? E aí o que acontece? B pode fazer, a gente vai explorar muito isso. O B pode escrever na contabilidade dele, ali nos livros fiscais, olha, estou pagando R$4 que não é meu. Estou suportando lucros econômicos financeiros de um tributo que era real, mas ele repercutiu, ele jogou para mim, ele transferiu. Não é nota de escrituração fiscal que ele pagou R$4 para outra pessoa. Beleza? Aí o que acontece, pessoal? O B produz a cadeira de madeira e vende para uma empresa que faz o estofamento da cadeira. Entendeu? Tecido, mascum, se vende por 70. Vamos supor. Beatriz é A. Vende para Matheus é B. Faz a cadeira. Tá? Matheus vai vender essa cadeira para C, palanque, faz o estofamento, tudo cadeira fluminense, personalizada, né? Vai vender por 70. Certo? Quer dizer, não sei quem faz a cadeira, ele vende para C. Quanto é que ele pagaria de ICMS, gente? 10% de 70. 7. Só que os impostos indiretos basicamente são 3, tá? É o IPI, que é federal, ICMS, que é estadual, SS, determinadas circunstâncias, que é municipal. Mas os impostos indiretos você pode se creditar. Você pode pegar que você pagou, que era no outro, a transferência que foi feita contra você, que você anotou no seu caderninho, você pode, na hora de pagar o imposto, você pode informar isso para o fisco. Mas olha, eu te devo 7, mas eu paguei 4 e a Beatriz me passou. Então, eu vou te pagar 7 menos 4. Eu vou me acreditar desses 4. Beleza? E o sujeito acaba pagando 3 só. Aí ele risca os 4 que ele tinha lá, que tinha de crédito na DRI dele. Isso se chama creditamento. Tá? Mas aí, R$7 eu sou fechado para isso. Isso, seria o valor. Na prática, vai passar 77, vai cobrar 77%. Sim, mas se ele fosse, por exemplo, para esses R$4, R$70, Sim. não é essa coisa que faz, né? Não, ele faz sentido, ele teria que pagar 7, né? Mas ele está se acreditando nos 4. Ele vai, na prática, pagar 3. Né? Ele vai recolher 3. Mas a lei permite, por conta de técnica de creditamento, ele repassa o 7. Ele vai cobrar 77 do C. E o C até gosta. Por quê? Porque ele vai se acreditar nesses 7. Vai anotar na escrituração fiscal dele esses 7. A gente vai repetir isso muitas vezes, tá? Não se preocupe de explicar isso. Não é aula de não atividade agora. É só uma aula para falar do tributo indireto. Não se preocupe, não, tá? Depois você quer saber. Deixa eu explicar tudo, depois tem a dúvida de vocês se vai acessar. Aí vem o C, pessoal. Estofa a cadeira, ele manda para as lojas do Fluminense, para as lojas que vendem do Fluminense, a loja especializada do Fluminense. Então ele vai e manda a cadeira lá toda bonitona, estofada, grenar, verde, eu botei na internet até a diferença de rubro para grenar. Essa curiosidade, viu? Grenar esse o vermelho mais escuro, né?
Todo mundo tem facilidade com coisa. Isso. Só quando eu passo óbvio, é melhor. Aí você vende para a loja do Fluminense por 100, beleza? E aí o que vai acontecer? Mesma coisa, teria que pagar 10, mas você vai pegar o seu carinho, você pagou 7 que já tinha permitido, você vai tirar 7. E vai acabar pagando 10 anos 7 que dá 3. Beleza? E o loja do Fluminense vai pegar aquela cadeira bonitona, né? Estofada de madeira, legal, ele vai vender por 150 para o torcedor fluminense. Ela se acreditou nesses 10. Beleza? Se acreditou nos 10. Ele tem que pagar 15, porque é 10% de 50, mas vai descontar os 10 da lei. Você vai pagar 5 na prática. Beleza? O que aconteceu aqui, pessoal? Isso aqui se chama técnica de editamento. Para gerar uma coisa chamada não cumulatividade. Não cumulatividade. O que é a cumulatividade? É quando numa cadeia produtiva, todo mundo vai pagando imposto e a tributação final fica gigante. Pensa bem, se todo mundo tivesse que pagar sem usar essa técnica, o que aconteceria? Olha, esse pagaria 4, esse pagaria 7, 4 com 7 dá 1. Esse aqui pagaria 10, 21. Esse aqui pagaria 15, 21 mais 15, 36. Então, um produto de R$150, o fisco teria arrecadado R$36. Né? Valor bem grande. Agora, com a não cumulatividade, o que aconteceu? Esse pagou 4, esse pagou 3, foi? 4 com 3 dá 7, 7 com 3 dá 10, 10 com 5 dá 15, que corresponde exatamente a 10% do valor final, é 150. Então é como se todo mundo fosse pagando um pouquinho. Essa é a não cumulatividade. Né? Então, segundo degrau da explicação, o tributo indireto é aquele que não comporta a repercussão. Tributo direto. Tá? Tributo direto é que ele não comporta a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Beleza? Tributo indireto é aquele que comporta a repercussão, a transferência do seu ônus econômico financeiro. Beleza? Dito esse primeiro degrau, o segundo degrau é o seguinte: tributo direto é aquele que não comporta a repercussão do seu ônus econômico financeiro ou que eventual repercussão não tenha relevância jurídica. Ou que eventual repercussão não tenha relevância jurídica. Acho que sim. Se eu informo, o que é a relevância jurídica? Hoje falar as duas coisas que são, depois a gente vai explicar. Relevância jurídica é direito de creditamento. Essa é a primeira coisa. Tem relevância jurídica, dá direito de creditamento. Tá? Então, uma coisa tem relevância jurídica, não é esse direito de creditamento. Isso aqui, pessoal, só existe no ICMS do TRI. Beleza? Direito de creditamento não dá. E segunda questão. Coisas. A relevância jurídica, quando se aplica o artigo 66 do CTN. A relevância jurídica, quando se aplica o artigo 66 do CTN. Tudo está meio nebuloso agora, mas vai ser esclarecido rapidamente. Beleza? Então,
relevâncias jurídicas são duas coisas para esse assunto. Primeiro, quando dá direito de testamento e quando atrai incidência do artigo 66 do CPI. Bem? O acertei com o artigo 66 do CPI. Para falar bonito, atrai incidência do artigo 66 do CPI. Isso aí é relevância jurídica. Bom, agora eu vou explicar com vários exemplos e vai ficar claríssimo. Vamos lá, eu falei do IPTU, né, pessoal? Eu estou pagando IPTU, pago o IPTU do imóvel. Um proprietário do imóvel, eu estou pagando. Bom, eu tive como passar o ônus tributário para alguém? Tive, né? Paguei mesmo de pagar, não tive como jogar essa conta para ninguém. Então, um imposto direto, porque não comportou a repercussão do seu ônus econômico e financeiro. Beleza? Agora, vamos supor que eu tivesse um imóvel alugado. Eu digo assim, o locatário, você que vai pagar o IPTU. Além de pagar o aluguel, você que vai pagar o IPTU. Vocês concordam que eu estou repercutindo o ônus econômico e financeiro para o locatário? Estou repercutindo. Mas essa repercussão, ela não tem relevância jurídica. Por que não tem relevância jurídica? Porque o locatário não tem direito a acreditamento disso. Né? E nem a situação atrai a incidência do artigo do CPI. O que diz esse artigo 66 do CPI? Essa primeira aula de imposto de espécie que é um pouco mais difícil, eu tenho que fazer essas explicações, tá? Não é propriamente falando de imposto de importação, mas que é importante. Então, uma profundidade, vocês estão tendo algo que o pessoal não vai ter lá em tributário hoje. Começar a virar o jogo, entendeu? Nível de profundidade. O que é atrair a incidência do artigo 66 do CPI? O que diz esse artigo 66 do CPI? Esse artigo fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, os impostos, os tributos, que, por sua própria natureza, admitam essa repercussão do ônus econômico financeiro, eventual pedido de devolução desse tributo pelo pagamento indevido, só é possível se o contribuinte, primeiro, comprovar que não repercutiu o ônus econômico financeiro, ou se o contribuinte provar que é expressamente autorizado por quem sofreu a repercussão de pedir essa devolução do tributo que foi pago indevidamente. Vou explicar, por exemplo, que vai ficar bem mais simples de entender. Vamos supor. Aqui, eu percebo que nessa cadeia, fiz produzir uma mesa, passou para ver, não lembro que era bem mais, foi a Eliana, né? Não sei. Falei que produziu a madeira. Acho que produziu a madeira. Aí você repercutiu. Você fica, Beatriz, não pesou nada. Não pesou nada. Beleza? Ela repercutiu tudo que ela tinha que pagar, ela passou por madeira. O senhor sofreu um ônus econômico. Aí Mateus também repercutiu, a lei permite, mandou para lá, jogou para frente. Problema. É aquele negócio. O dono do escritório manda o advogado para frente, manda o advogado junto, o estagiário manda a copeira, coitada. Aí vai lá. Aí o Mateus repercutiu para o Alan. Alan produziu, estofou, mandou para a loja do Fluminense. E você acha que ele cobrou do cliente final esse valor aqui, pessoal? Claro que não. Ele cobrou 150 mais os 15, cobrou 165 lá, e o consumidor final fica acordo. Ninguém sofreu com a tributação, só o coitado que colou lá. Entendeu? E aí o que acontece? Aí tem esse sujeito aqui, que ele não marcou o ônus econômico, que repercutiu, e fala assim: caramba, acabei de descobrir essa alíquota de 10%, ela foi estabelecida por decreto, foi por lei, em total violação do princípio da legalidade tributária. Lembra que ele tem que ser por lei?
Ou totalmente inconstitucional essa cobrança. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma ação contra o Estado do Rio de Janeiro para devolver esse ICMS. Eu paguei aqui, esse valor que foi pago, afinal de contas, é inconstitucional. Perceba que se essa pessoa obtém a devolução desse recurso, ela vai ter esse tempo sem causa. Porque, no fundo, ela não atuou, ela repercutiu o ônus para o consumidor final. Ela vai ganhar uns R$15 aí e ela não foi ela que pagou, ela pegou o dinheiro da pessoa para pagar. Então, nos tributos indiretos, esses que comportam a redução, a pessoa, para obter a devolução do tributo pago devidamente, ela tem que comprovar que não repercutiu. Isso às vezes acontece. Por exemplo, esses produtos adoram produto próximo do vencimento aqui do Pão de Açúcar, entendeu? São bem mais baratos. O cara quer vender de qualquer jeito de negócio, porque senão vai estragar e vai perder mercadoria. Provavelmente não está repercutindo esse ICMS. Entendeu? Não é possível provar que você não repercutiu. Bom, se ele provar que não repercutiu, ele tem direito à devolução do tributo que efetivamente ele pagou. Ou então, se ele provar que o consumidor final, aquilo que atuou efetivamente, está autorizando ele a obter essa devolução. Pode ser. Faz uma diferença. Peitei aí, depois você dá uma parte. Entendeu? Daqui a pouco pode estar de acordo com essa instituição. Beleza? Então, isso que diz o artigo 66. Então, reformulando agora a explicação completa. O que é um tributo direto? Tributo direto é aquele que não admite a repercussão do seu lucro. Ou, se eventualmente há a repercussão, essa repercussão não tem nenhuma relevância jurídica. E se configura a relevância jurídica, se configura em duas situações. Ou quando gera um direito de investimento, ou quando atrai incidência do artigo 10. Nesse caso do IPTU, eu repercuti, mas repercuti do locatário? Repercuti. Mas ele tem direito de investimento? Não. Ele tem direito, se, por exemplo, eu, proprietário, encontrei alguma inconstitucionalidade no IPTU, eu posso pedir a devolução do IPTU? Então, na lógica é isso. Não poderia, né? Porque ia haver um enriquecimento sem causa. Mas a lei admite. Admite. Não atrai incidência no ganho se tem. Porque o IPTU não é um, por sua própria natureza, gera repercussão. Os únicos tributos que são indiretos e pela sua própria natureza geram repercussão são IPI, não federal, hoje produto industrializado, ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, quando a ISS tem uma situação que o prestador de serviço ele pode ou não destacar da nota fiscal esse tributo repassando para o consumidor final. Ele pode não repassar. Se ele não repassar, aí não é considerado direto. Se ele destaca na nota, por exemplo, já aluguei carro na Localiza, na época que a Localiza pagava PSS. Então tinha lá o valor do aluguel, e o PSS vai repetir. Aí é se tornado indireto. Beleza? A gente então, isso, convido lembrar, lá na Procuradoria, a relação da Localiza, ela, depois que o Supremo declarou inconstitucional a cobrança de ISS sobre locações de bens móveis, a gente vai ver isso em detalhes mais para frente. A Localiza, ela entrou com uma ação, mas ela tem súmula vinculante do Supremo, dizendo que você não pode cobrar imposto sobre serviço nessa minha atividade de locação de bens móveis. Chegou para mim e falei, beleza, tem a súmula dele. Qual o teu pedido? Aí na comissão dava a devolução de todos os ISS pagos nos últimos 5 anos. E era coisa de papo de milhões e milhões de reais. Na minha defesa, eu
escrever, olha, localizador, está correta quanto à posição do Supremo. Normalmente não pode, mas o ISS, quando destacado na nota, ela sempre faz isso, é um tributo indireto. Então deve ser aplicado no artigo 66 do CTN. Você já tem que comprovar que não repercutiu para obter a devolução, ou então ela tem que provar que está autorizada pelos clientes dela a obter essa devolução. Beleza? E aí, enfim, acabou que a gente, esse argumento convenceu o juízo e ela E aí ela, embora tivesse razão ali, ela não conseguiu a devolução de tudo, porque ela repercutiu nas notas fiscais que ela apresentou, eram vários volumes de notas fiscais, todas havia repercussão, a transferência do ônibus, mas não teve nenhuma autorização de um cliente para obter de volta, para autorizar ela a obter a devolução do tributo. Tá legal? Sim. Né? Porque no normal. Paguei. Sim, mas nesse caso não é mais uma decisão do Supremo, né, que houve uma alteração legislativa, né, do Supremo que proferiu uma decisão dizendo que, olha, imposto sobre serviços só pode incidir sobre serviços. O que é serviço? O Supremo diz que o serviço tem que envolver necessariamente a obrigação de fazer alguma coisa. Essa é a visão do Supremo. Tá? Modificando. A gente vai depois falar de acesso a explorar isso. Tem que fazer na locação de automóveis pura, que é aquela que você entrega o carro e depois você tem que devolver, não há propriamente uma obrigação de fazer na localiza. Há uma obrigação de dar. Dever depois de ceder a instituição, né? Então, como não há uma obrigação de fazer, o Supremo falou, então não há serviço. Se não há serviço, não pode ser cobrado imposto sobre serviço. Entendeu? E aí, hoje, locadora de bens móveis não paga imposto. A reforma tributária esse imposto novo pode incidir sobre a locação de. A norma mas aí, se fosse nesse sentido, que essa nova seria. Sim. 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 Então, se ela fosse expressamente interpretativa, assim, olha, essa lei está vindo para dizer que não incide sobre a alocação de bens móveis, não é serviço, aí sim. Né? O problema é que a lei anterior diz expressamente que incidia. Beleza? Tudo bem? Beleza? Vamos. Também tem relações na compensação. Por exemplo, levando em conta são reais do valor passado ao céu. Como desse valor, 165 reais, eu consigo extrair o valor de 10%, que seria o 15%, bem como o valor que esse contribuinte de direito está, de certa forma, fornecendo, seria 150. Como eu conseguiria chegar no final do início, ao invés do início do final? Isso aí é um contábil que não é muito simples de explicar. O ICMS já é muito complicadinho, decide por fora, por dentro. Mas o fato é o seguinte, em geral, é mais fácil falar do IPI nesse. A base de cálculo vai ser o valor daquele bem que está sendo vendido. Então, aquele bem tem
vou falar do IPQ, mas o valor daquele bem foi quanto? Qual foi o valor que ele estabeleceu daquele? Foi 150. Tá? É claro que quando você vai na Banco Histórico, quando você vai no Mundial, vai no Guanabara, aquele valor que está lá na búndola é o valor que leva em consideração o ICMS. Isso acontece por uma razão que pode ter o consumidor, para você não ser surpreendido. Poxa, mas como assim? Você está dizendo que é 150, eu estou passando de 165. Então, aquele valor que apresenta para a gente nas etiquetas, ele já inclui o ICMS só por uma razão de direito do consumidor, princípio da transparência, etc. Mas a rigor, naquele valor da etiqueta, existe o valor do produto, e depois na nota fiscal ele discrimina se for comprar um bem, separa na nota fiscal do mercado. Sempre o valor vai ter o valor do ICMS, né, e o valor daquele bem. Os mercados mais novos, assim, normalmente, eles juntam todo o valor do ICMS no caixa. Ali, quando passa no caixa, o caixa já vai somando, né? E ele lança um valor só do ICMS para facilitar a conta. Mas aí, por cada produto daquele, tem uma parcela do preço que é o ICMS. É meio isso que eu vou te falar, essa parte contábil, toda a especialização, mas o que a gente faz aqui é tentar explicar um pouco o espírito da coisa, mas os detalhes contábeis assim são meio sofisticados. E a gente, em geral, como juiz, não precisamos para fazer concurso, para advogar, claro que é bom saber, né? Os tributaristas depois fazem ciências contábeis, somente para planejamento contábil de empresa. Mas o fato é que a gente não tem assim, a gente, para tudo que o advogado precisa, a gente vai receber aqui. Tá? Beleza? Bom, pessoal, que horas é de vocês? Você tem que levar, né? Então tem um pessoal que vai ir. Quem quiser ir, a gente pode ir junto agora.